Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5. A carta de Paulo aos Gálatas, ela é uma certa defesa que o apóstolo faz da doutrina da justificação pela fé. Essa é a temática que prevalece, que predomina na carta de Paulo aos Gálatas. Diferente de algumas das outras cartas de Paulo, esta carta não foi escrita para uma igreja na Galácia, mas sim às diversas igrejas que ali havia. O assunto da carta aos Gálatas, a argumentação de Paulo nessa carta, é essencialmente o mesmo assunto da carta aos Romanos, justamente a justificação pela fé. Evidentemente, por uma questão de limitação de tempo, nós não vamos comentar muito a respeito da carta em si, do livro de Gálatas em si, na sua totalidade. Mas o trecho sobre o qual nós vamos nos deter durante esta semana, ele faz parte de uma seção, de um bloco desta carta, aí no capítulo 5, que vai do verso 13 até o capítulo 6, verso 10. Este seria o bloco maior, no qual está inserido o texto sobre o qual nós vamos trabalhar durante esta semana. E aí, dentro deste bloco, ainda no capítulo 5, Paulo apresenta poderíamos chamar de dois catálogos, duas listas, uma lista de vícios e uma lista de virtudes. Aliás, isso não é único nos escritos de Paulo. Paulo faz isso em algumas de suas outras cartas, apresentando esta antítese, né, de vícios e virtudes. Mas não há dúvida de que o texto mais notório apresentando essa antítese de vícios e virtudes seja este, que está aqui em Gálatas capítulo 5. E é pensando nesse contexto que eu quero convidar você a ler não este bloco completo, que vai de Gálatas 5:13 até o 6:10, mas um bloco menor que está inserido dentro desta seção maior, que começa com o verso 13. Que começa com o verso 16. E eu convido você a sua completa atenção e interesse na leitura que vamos fazer, porque esse texto, a compreensão desse texto e a vivência desse texto, a busca para viver o que é exortado aqui dentro desse texto, poderá nos dar uma experiência extraordinária com Deus. E essa é a proposta de toda a semana de oração que teremos a partir de hoje. Então, por favor, me acompanhe na leitura, Gálatas capítulo 5, começando com o verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Começa assim. O texto começa dizendo assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, a partir do verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém. Esse é o texto para a nossa reflexão durante esta semana. Você pode notar que de forma didática foi preparada toda a ornamentação da igreja, esse cenário que está construído aqui à frente. Então, ali um símbolo, uma árvore estilizada, contendo isso que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui, evidentemente, uma referência exatamente ao texto que trata desse aspecto. Vamos lembrar o seguinte, que as listas apresentadas aqui, tanto a lista das virtudes, quanto a lista do fruto do Espírito, tanto a lista dos vícios, as obras da carne, quanto a lista das virtudes, o fruto do Espírito, não são listas exaustivas. Quando o apóstolo termina a relação daquilo que ele chama de obras da carne, ele conclui dizendo, e coisas semelhantes a estas. Portanto, esta lista não é completa. Há mais coisas semelhantes a estas, que estão dentro da categoria daquilo que ele chama de obras da carne. Embora não seja explícito, mas podemos entender o mesmo em relação às virtudes descritas como o fruto do Espírito. Porque em outras partes da Bíblia, notadamente nos próprios escritos de Paulo, há referências a outras graças do Espírito, que não são mencionadas aqui. Por exemplo, a esperança, a perseverança e outras graças que são atribuídas à ação do Espírito Santo. Portanto, nenhuma das listas é exaustiva. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma introdução à série que desenvolveremos durante toda a semana. E cada noite vamos analisar uma dessas dimensões do fruto do Espírito, começando hoje com o amor. Mas antes continuemos aqui, tendo uma compreensão mais clara desta antítese apresentada pelo apóstolo, que ele coloca como sendo obras da carne e fruto do Espírito. Não temos uma evidência clara de que havia intenção do apóstolo, ou mesmo do Espírito Santo, ao inspirar esse texto. Não temos de forma muito clara que havia alguma intenção de apresentar certas categorias dentro dessas listas. Mas, havendo ou não esta intenção, é possível discernir tanto na lista dos vícios das obras da carne, quanto na lista do fruto do Espírito. É possível discernir algumas categorias. E diversos comentaristas, diversos eruditos, tentam dividir essas duas listas em certas categorias. Eu vou apresentar uma delas aqui, que é a que prevalece dentre grande parte dos estudiosos, e de maneira bem sistematizada por John Stott. Com relação às obras da carne, ele consegue discernir aqui 4 categorias. A primeira delas, os pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. Depois, os pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. Depois,
os pecados sociais, e aí nós vemos inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E finalmente, aquilo que ele chama de os pecados pessoais, bebedices e glutonarias. E o fruto do Espírito, que é apresentado aqui em 9 dimensões, podemos dizer assim, são as 9 dimensões ou as 9 expressões do fruto do Espírito, e claramente se percebe certa categorização, como eu disse, intencional ou não. Podemos ver certas categorias e formam, evidentemente a maioria de vocês não pode ler o que está aqui, porque a letra talvez esteja muito pequena para os que estão mais atrás, mas são 9 dimensões do fruto do Espírito, e podemos categorizá-las em 3 grupos de 3, ou 3 tríades. Primeira delas, as dimensões que tratam do relacionamento com Deus: amor, alegria e paz. A segunda tríade, que se refere ao relacionamento com as pessoas: longanimidade, benignidade, bondade. E, finalmente, o último grupo de 3, que trata do relacionamento consigo mesmo, do cristão consigo mesmo: fidelidade, mansidão, domínio próprio. 3 categorias. Uma aponta para cima, outra aponta para os lados e a outra aponta para dentro. O fruto do Espírito, dentro dessas 9 virtudes, na verdade tem a ver com o caráter do cristão. O caráter do cristão. E quando nós estudamos na Bíblia a ação, o ministério do Espírito Santo, nós podemos perceber que há 3 coisas distintas se referindo ao ministério ou à ação do Espírito Santo. Existe aquilo que a Bíblia chama de o dom do Espírito, que é a salvação. A Bíblia também fala sobre os dons do Espírito, que estão relacionados com o serviço. E a Bíblia fala sobre as graças do Espírito, as quais Paulo chama aqui de o fruto do Espírito, que estão relacionadas com o caráter do cristão. Infelizmente, existe uma tendência no meio cristão de supervalorização dos dons do Espírito e de negligência em buscar as graças do Espírito, que é a ação do Espírito na formação, na construção do nosso caráter cristão. Uma outra consideração que eu ainda faria dentro dessa parte introdutória, dentro desta antítese entre as obras da carne e o fruto do Espírito, é chamar a sua atenção para a metáfora usada pelo apóstolo. Ele chama de fruto, diferente de como ele chama aquilo que é produzido pela natureza pecaminosa, que ele chama de obras, no plural, obras. Algo que é realizado, algo que é feito, indica ação. Mas quando ele se refere às graças do Espírito, ele chama de fruto. Esta metáfora nos revela que isso que o Espírito faz, que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós, quando nós permitimos, não é algo que nós produzimos, não são obras, mas é o fruto. E fruto é algo que brota, algo que brota. Não se faz um esforço para se produzir fruto. Você nunca vai ver uma árvore fazendo um esforço, suando frio para produzir fruto. É algo que brota com o tempo, naturalmente.
Eu li a história de um garoto que gostava muito de brincar numa árvore que tinha no seu quintal, e ele brincava todos os dias subindo nessa árvore. Era um lugar de diversão para ele. Mas certa manhã ele ouviu o pai dele comentando com a mãe, dizendo que iria cortar aquela árvore, porque aquela árvore não estava mais produzindo fruto. E o menino, na sua angústia de ver a sua árvore preferida do quintal sendo cortada, naquela noite, ele se levantou, pulou a janela de casa, saiu escondido. Primeiro passou na cozinha, pegou uma bacia de maçãs que sua mãe tinha comprado. Pegou linhas e passou algumas horas em cima da árvore, amarrando as maçãs nos galhos da árvore. No outro dia, evidentemente, quando o seu pai, olhando de casa, de longe, e viu a árvore cheia de fruto, ele comentou para sua esposa: incrível, eu estou muito surpreso, a árvore está cheia de fruto. A sua esposa, não tão impressionada, disse: mas meu bem, é uma árvore que pode produzir fruto. Ele disse: não, mas o que mais me impressiona não é que ela esteja cheia de fruto de forma tão repentina, é porque é a primeira vez que eu vejo uma goiabeira com tantas maçãs penduradas. Isso não é natural. Portanto, a metáfora usada pelo apóstolo Paulo indica que o fruto do Espírito diz respeito à formação do caráter. É uma obra do Espírito. É algo que brota e não algo que nós podemos produzir. O que ocorre com as obras da carne. E ainda dentro dessa parte introdutória a esta antítese, entre as obras da carne e o fruto do Espírito, eu estou chamando de parte introdutória, porque eu quero ainda hoje comentar sobre a primeira dimensão do fruto do Espírito, que é o amor. Está destacado ali na nossa árvore ilustrativa. Mas ainda dentro dessa avaliação introdutória, eu queria chamar a sua atenção para o conflito existente entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O verso 17. Você pode me acompanhar na leitura. O verso 17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vejam, a linguagem tão dinâmica, tão intensa usada pelo apóstolo, quando ele diz: a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos. Esta é uma batalha que existe na vida de cada cristão. Cada pessoa que em algum momento da sua vida se aproximou de Deus, abriu seu coração para que Jesus entrasse nele. Cada pessoa que tem essa experiência na sua vida, ela entra num verdadeiro campo de batalha. Aliás, a sua vida, o seu coração, a sua mente se transforma num campo de batalha. Uma batalha renhida entre a carne e o Espírito. Carne aqui podendo ser entendida como a natureza pecaminosa. Quando a gente fala sobre carne, ou os pecados da carne, as obras da carne, há uma certa tendência de pensarmos apenas nos pecados relacionados ao corpo, e logo pensamos em adultério, em coisas do tipo. Mas na verdade, quando lemos o texto que fala sobre as obras da carne, nós vemos também os pecados internos, a inveja, por exemplo. Portanto, tudo aquilo que é contrário à orientação e à direção do Espírito está na categoria de obras da carne, e existe um conflito entre as obras da carne e o fruto do Espírito. A carne e o Espírito são inimigos, um militando contra o outro. E eu pergunto para você: isto é uma realidade na sua vida também? Sim ou não? É claro que é.
Eu diria 3 coisas a respeito deste conflito entre a carne e o espírito. A primeira coisa é que esta é uma batalha real. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos. Em segundo lugar, eu diria que esta é uma batalha permanente. Permanente. Não há trégua. Permanente. Todos nós estamos vivenciando essa batalha a cada dia, cada momento. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos impulsos, os nossos sonhos, os nossos projetos, todos eles estão dentro desse contexto, desse conflito entre a carne e o espírito. Não existe um grau de experiência cristã no qual não haja luta. Ninguém vai alcançar um estágio de maturidade cristã a ponto de poder repousar tranquilamente em sua santidade, sem se sentir tentado, sem se sentir atraído ou inclinado para o pecado. Não, esta é uma batalha permanente. Enquanto estivermos aqui no contexto deste mundo, nós vamos estar neste campo de batalha. Não vamos alcançar essa experiência, né, de absoluta tranquilidade, porque já galgamos, já alcançamos um grau de santidade, a experiência perfeita. Um dia desses, a Renata, minha filha, de manhã cedo, a gente estava no café da manhã, e ela disse: pai, eu tive um sonho bem interessante essa noite. Eu disse: filha, o que você sonhou? Com o que você sonhou? E ela disse: pai, eu sonhei que eu estava no mundo perfeito. Eu pensei, uma menina de 11 anos no mundo perfeito. O que seria um mundo perfeito? E lá no fundo eu já pensei, ela deve ter sonhado com a nova terra, né? Os lugares maravilhosos, quem sabe brincando com o leão, aquelas imagens que nós vemos e tanto pensamos. E eu disse: filha, e até já tomado por certa inspiração, eu disse assim: filha, como é que era esse mundo perfeito no seu sonho? E ela disse: pai, o mundo perfeito com o qual eu sonhei era um mundo todinho, todo mundo e tudo que havia no mundo era formado de doces de chocolates. Eu fui tomado por um sentimento de certa frustração. Mas ela continuou dizendo, ela disse: pai, e o bom mesmo, sabe o que era? Eu disse: não, filho, o que era o bom mesmo? Era que tudo isso era saudável, a gente podia comer à vontade no mundo perfeito. É o mundo perfeito. Meus queridos, aqui nesta vida nós não vamos ter um mundo perfeito, não vamos ter uma experiência perfeita de absoluta tranquilidade, de alcançarmos um nível de santidade, e às vezes é uma ilusão quando nós olhamos para um, para outro e pensamos assim: olha a experiência cristã daquele ali, daquela ali, olha esse fulano, olha, um dia eu quero chegar lá para ser um cristão assim como ele, já está tranquilo, já venceu, já superou, já não tem mais lutas. Isso é uma mentira, isso não acontece. Todos nós vivemos num campo de batalha, é uma batalha real e permanente. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Você sabe muito bem do que eu estou falando. A batalha que está se travando na sua vida, no seu coração, nesse momento. As lutas que você tem enfrentado a cada dia, nesse exato momento você está vivendo com essa batalha. As obras da carne e o fruto do Espírito, a carne militando contra o Espírito militando contra a carne. Que batalha tremenda! E não tem a esperança de que isso vai passar enquanto Jesus não voltar. Esta é uma batalha real, é uma batalha permanente. Mas eu preciso dizer para você uma coisa: existe algo extraordinário que a Bíblia nos ensina. E eu diria o seguinte: esse é o ponto central de tudo que eu vou falar durante essa semana. E é o grande desafio que eu quero fazer para cada um de vocês, começando comigo mesmo. O grande desafio é a partir desta verdade.
Você está vivendo num conflito, numa batalha, existe uma guerra dentro de você, a carne militando contra o espírito contra a carne. E quem vai vencer? A grande notícia da Bíblia é que cada pessoa pode escolher quem é que vai predominar, a carne ou o espírito. Você não precisa ficar apenas como um espectador, torcendo e esperando que o espírito vença. E talvez pensando que o espírito não vai vencer e que você vai ser derrotado. A primeira manifestação do espírito na vida de uma pessoa não é o poder, é o amor. E quase sempre, quando nós buscamos uma experiência com o espírito, nós o fazemos pensando no poder do espírito. Mas a primeira manifestação do espírito na vida de uma pessoa não é o poder, é o amor. E o amor aqui, no nosso texto, não é apenas mais uma graça, mais uma dessas graças do Espírito, entre outras. O amor, ele aparece aqui no nosso texto como sendo a fonte da qual emanam todas as outras virtudes mencionadas. Veja que o texto diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, etc. O texto não está dizendo os frutos do Espírito. O texto está dizendo o fruto do Espírito. Por que no singular? Bem, podemos entender pelo menos de duas formas. De duas formas. Alguns entendem que quando o apóstolo diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ele está querendo dizer o seguinte, que o fruto do Espírito é amor. Todos os demais vão vir em consequência do amor. Todos os outros 8 mencionados são formas de expressão do amor, porque o amor é o fruto do Espírito. Por isso que é apresentado no singular. E pode ser que essa seja realmente a razão. Há ainda uma outra forma de entendermos a razão pela qual o apóstolo fala no singular. Quando ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, etc, etc. Ele está querendo dizer o seguinte, que o fruto do Espírito é um conjunto de virtudes, é o caráter como um todo. O fruto do Espírito não se expressa em qualidades isoladas na vida do cristão, mas se expressa como um todo no caráter. Mas vejam que, tanto entendendo de uma forma como de outra, o amor tem a precedência, porque ele é o primeiro da lista. A importância do amor em nossa vida. Existem várias expressões do amor. Vemos isso na Bíblia e vemos isso na vida também. Existe o amor fraternal, o amor filial, o amor próprio, o amor romântico. Você, quando vai orar, você diz, Senhor, eu te amo tanto. Na oração pública nós dizemos, Deus, nós te amamos, Senhor. Você está fazendo declaração de amor para Deus. Que amor é esse? 3 aspectos do amor. Primeiro deles, o amor a Deus é expresso, não em declarações de amor nas nossas mais belas e impressionantes orações. Não. O amor a Deus é expresso no amor ao próximo. Você quer dizer que ama a Deus? Então diga isso a Deus, não com palavras, mas amando ao próximo. O texto bíblico diz assim, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Olhe para mim aqui agora. Estou falando sério. Você anda de mal com alguém, você está com ressentimento contra alguém, você está desejando mal a alguém, você está brigado com alguém, você está intrigado com alguém, você está com problema de relacionamento com alguém. Mas foi ele que me provocou, foi ela que me provocou. Deus não quer que eu ame alguém que me prejudicou.
Eu não quero saber quais são as desculpas, quais são os argumentos que você está usando para aplacar a sua consciência. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, o texto bíblico continua dizendo, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu li 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21. E eu pergunto mais uma vez, há alguém que você não ama? Pense agora em todos os seus relacionamentos, familiares, amigos, inimigos, colegas, companheiros. Há alguém que você não ama? Há alguém? Difícil responder? Difícil admitir? Há alguém que você não ama? Eu vou convidar que você então faça uma oração comigo, se é que a sua resposta está sendo afirmativa. Eu vou ditar uma oração aqui para você começar a fazer. Senhor, eu não sou capaz de amar essa pessoa, porque não te amo o suficiente. Você pode orar assim? Ou você vai continuar dizendo, Senhor, eu te amo tanto. Quando você tem algum relacionamento que está rompido, que está prejudicado. A Bíblia está chamando você de mentiroso. O fruto do Espírito é amor. Eu disse que eu iria mencionar 3 aspectos do amor. O primeiro deles é esse. O amor a Deus é expresso no amor ao próximo. O segundo, o amor ao próximo é expresso em ação. Não é um sentimentalismo. O amor é muito mais do que uma questão de sentimento, de emoção. É uma questão de ação. Mais do que de emoção. Eu sei que tem algumas pessoas pensando assim, pastor, você está falando aí tudo isso, é muito bonito, mas você não faz ideia do que foi que essa pessoa aprontou comigo. Você não faz ideia de como é que está a crise lá em casa. Você não faz ideia de como essa pessoa prejudicou a minha vida. Hoje eu estou sofrendo, talvez por anos. Só não faz ideia do que essa pessoa fez comigo. Comprometeu meu futuro, comprometeu meu casamento, comprometeu minha vida. Como é que eu posso amar? Pastor, é fácil você falar. É fácil falar. Eu pergunto, você não consegue amar essa pessoa? O amor ao próximo é expresso em o quê? Em o quê? O amor ao próximo é expresso em quê? Ação. Você não consegue amar essa pessoa? Então comece a agir em benefício dessa pessoa. E eu vou fazer uma sugestão. Comece hoje a orar por essa pessoa. Comece. Ainda que isso seja contrário, ainda que isso vá contra a sua natureza, aos seus sentimentos. Ainda que isso lhe faça sentir até meio hipócrita. Como é que eu vou orar por uma pessoa a quem eu não quero bem? O amor ao próximo é expresso através da ação. Haja. E lembre-se, o amor é fruto do Espírito. E fruto é algo que brota. Você não vai fazer uma força descomunal para amar essa pessoa. Não. Você vai começar a andar no Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. O amor ao próximo, portanto, é expresso em ação. Você não consegue amar ao próximo? Comece orando por essa pessoa. Haja. Vou dar outra dica. Essa pessoa fez uma grande ofensa, trouxe para você um grande prejuízo. Perdoe. Tem que esperar a pessoa me pedir perdão. Não espere. Haja. Perdoe aí em seu coração.
Perdoar não é o sentimento de perdão, é a decisão do perdão. Perdoe. Ou quem sabe seja o caso de você precisar pedir perdão a essa pessoa. Eu não consigo. Você não consegue por causa da natureza pecaminosa, por causa da carne. Mas se lembre, o Espírito milita contra a carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Preste um socorro, faça o bem, haja. O amor ao próximo é expresso em forma de ação. Eu estou falando aqui sobre os 3 aspectos do amor como fruto do Espírito. O primeiro deles é que o amor a Deus é expresso no amor ao próximo. O segundo, o amor ao próximo é expresso em ação. E finalmente, irmãos, para terminar o desafio que eu quero deixar aqui para cada um de nós. O amor, como fruto do Espírito, é uma escolha. É uma decisão. Se o amor não é um sentimento, se o amor não é uma emoção, o amor até pode envolver sentimento, e como é bom quando acontece isso. O amor até pode envolver uma emoção, mas não espere pelo sentimento, não espere pela emoção. Decida amar. O amor é uma escolha. Se o amor é o fruto do Espírito, então se você andar no Espírito, esse amor vai brotar. E eu podia falar sobre tantos relacionamentos aqui. O tempo não permite, mas eu creio que o Espírito está falando a cada um nesse momento. Mas como exemplo, eu quero citar, por exemplo, o amor de marido e mulher. Você ainda ama sua esposa? Você ainda ama o seu marido? Pastor, já passou. Nós temos enfrentado tantas lutas, tantas frustrações. Pastor, tantas decepções, tantas mentiras, traição, infidelidade, agressões. Eu não amo mais. Eu quero dizer o seguinte: você não precisa escolher outra pessoa para amar. O que você precisa é escolher amar novamente essa pessoa que você já escolheu. É uma decisão. Saia daqui decidido a amar. A amar. Eu vou amar. Como? Com atos, com gestos. Aplique isso a qualquer relacionamento em que o amor já não faz parte. Uma amizade que foi rompida, uma traição, uma ofensa, uma mentira. Decida amar. Como? Agindo, perdoando, pedindo perdão, orando em favor dessa pessoa. Mas eu não consigo. Você não consegue, por quê? Porque as obras da carne estão prevalecendo. Mas se lembre que há um conflito entre a carne e o Espírito. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Mas é você quem decide quem vai ser vitorioso. Se a sua natureza carnal pecaminosa ou se o Espírito Santo na sua vida. É você quem decide. O que você tem que fazer? Andai no Espírito.
Eu termino fazendo o desafio. Porque você não sai daqui hoje com um compromisso com Deus de amar essa pessoa. Você sabe de quem eu estou falando. Porque você não sai daqui assumindo um compromisso com Deus de permitir que o Espírito Santo faça brotar na sua vida o fruto do Espírito. É Ele quem vai fazer brotar, não é você. Não são os seus esforços que vão lhe dar o sentimento, que vão lhe dar a emoção do amor, mas é o fato de você atender ao convite do Espírito, de você ceder ao convite do Espírito, que vai permitir com que o Espírito produza em você esse fruto. A pergunta é: você quer? Você quer enfrentar essa batalha? Você quer sair vitorioso? Ou você vai preferir continuar levando a sua vidinha com Deus do jeitinho que está? É isso que você quer? Não é isso que Deus quer para você. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as obras da carne. Eu quero orar aqui por todos, mas eu quero orar especialmente por aqueles que querem assumir esse compromisso com Deus. E eu tenho certeza que, se não todos, a maioria está assumindo esse compromisso agora. Eu não vou convidar para vir à frente, não haverá espaço para isso. Mas eu quero que você ore, dizendo assim: Senhor, produz em minha vida o fruto do amor. Dá-me essa experiência. Humilha-me. Dá-me a iniciativa. Dá-me a capacidade de perdoar, para que o Teu Espírito seja vitorioso em minha vida. Deus é a essência do amor. Deus é a essência do amor. Não saia daqui hoje sem começar esta batalha com Deus, para que o Espírito produza da sua vida o amor a Deus, o amor ao próximo. E gostaria de dizer assim: Senhor, me dá este amor, me ajuda a superar todas as barreiras, me ajuda a perdoar quem precisa ser perdoado, me ajuda a restaurar todos os relacionamentos, porque eu quero poder falar de todo o coração: Senhor, eu te amo. Quem quer essa vitória em sua vida hoje? Amém. Santo Deus, nosso coração, Senhor, trai tantas vezes o nosso desejo e a nossa vontade, porque ele é inclinado para as obras da carne. Mas através da Tua palavra entendemos hoje que o Teu Espírito pode e quer prevalecer sobre a nossa vida. Dá-nos esta vitória, Senhor. Que nesta batalha todos sejamos vitoriosos pelo Teu poder. Implanta, produz, cria este amor em nossa vida, em nosso coração, a fim de que todos os nossos relacionamentos contigo e com as pessoas estejam completamente desimpedidos de qualquer ressentimento, de qualquer intriga, de qualquer ódio, a fim de que o amor, como fruto do Espírito, predomine em nossa vida. Dá-nos essa experiência hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.